Graça e paz, amados de Jesus. Como é que vocês estão nesta manhã? Como é que está a sua alma? Espero em Deus que ela esteja como um lindo jardim, um jardim regado, dando frutos, né? Cheio de vida. É o que eu desejo para a sua vida nessa manhã e para a minha vida também, né? E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez, trazendo para a sua vida, trazendo para a minha vida a palavra de esperança, né? Que nada mais é do que a palavra de Deus, né? Essa linda palavra que traz vida, que traz salvação, que traz renovo para as nossas vidas. Esse grande tesouro que é a palavra de Deus. E para mim é uma grande alegria poder compartilhar com você nessa manhã. Quero louvar a Deus desde já por você que já está aí, por você que vai entrar daqui a pouco, por você que vai assistir depois. E eu quero começar já orando, né? Para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha preparar o nosso coração para receber dessa maravilhosa palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, nós queremos te dar graça pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque tu és um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, que se faz presente, que cuida de cada um de nós de maneira tão maravilhosa. Deus, nós queremos te pedir nessa manhã, que tu venha derramar graça sobre cada uma dessas pessoas que já estão aqui junto comigo, daquelas que vão assistir depois, que tu as visites, Senhor, com unção de alegria, que tu contemple a necessidade de cada uma delas, porque só tu sabes, Senhor, o que cada um necessita, o que cada um tem depositado no teu altar. Só tu conheces as necessidades de cada pessoa. Por isso eu quero te pedir nessa manhã, que a tua palavra vá de encontro a essa pessoa que hoje acordou com o coração aflito, angustiado, desanimado, e que tu venha ungí-la com força, com o teu poder, com a tua graça, porque só tu, meu Deus, é que tem poder para fazer nova todas as coisas na vida de cada um de nós. Toma nas tuas mãos este trabalho, te faça presente, Pai, se faça presente nesta manhã. É o que nós te pedimos e nós já te damos graças, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele cuida de cada um de nós, esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Amados, nessa manhã eu quero compartilhar com você a palavra de Deus lá no Salmo 42. Eu não vou ler todo, vou ler apenas o verso 5, mas depois você pode ler aí na sua casa, ler todo o Salmo, que é um Salmo muito lindo, né? E nós vamos ler apenas o 5 agora, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Este Salmo 42, aqui a Bíblia não relata quem foi que escreveu esse salmo. Alguns estudiosos dizem que foi o rei Davi, outros dizem que não, que foi um outro salmista, mas isso também não é o mais importante. O importante é a mensagem que ele traz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Há quem diga também que o Salmo 42 e o Salmo 43, eles são o mesmo salmo, é um salmo só que foi dividido, né? Alguns estudiosos dizem isso. E a gente lendo tanto o 42 quanto o 43, nós vamos ver que ele fala de um mesmo sentimento, né? De um sentimento de alguém que está com a alma abatida, que está com a alma angustiada, que está desfalecido por algum motivo grave, por algum motivo que lhe atingiu de maneira tão séria, que ele se sente fragilizado, que ele se sente sozinho, que ele se sente até mesmo esquecido por Deus, né? Na sua angústia de alma, no seu abatimento de alma. Ele está vivendo aqui uma tristeza profunda. Nós não sabemos dizer assim que problema era esse, né? Mas lendo, a gente vê que ele está muito angustiado por algo que aconteceu com ele.
E ele vai se sentindo nessa solidão, vai se sentindo abatido, triste, sozinho. Aí ele vai, aqui no verso 4, ele vai recordar, né? Por algum motivo ele também se encontra afastado de Deus, né? Sem poder ter comunhão com o Senhor, né? E aí ele vai aqui no verso 4 do Salmo 43, do Salmo 42, ele vai relatar isso, ele vai trazer a sua memória, né? Ele vai falar no Salmo 4 ele diz assim: quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então ele se lembra do tempo que ele ia adorar a Deus no seu templo, que ele ia com a multidão, que eles iam junto, cantando louvores, né? Com lindos cânticos de alegria. E ele se recorda disso e ele fica saudoso. Ele fica triste por não poder estar vivendo esse momento, né? Então, ele se encontra abatido. E aqui ele vai dizer que a alegria de estar junto, né, é como se fortalecesse naquilo ali, por estar junto com os demais que iam à casa do Senhor. E não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Nós também muitas vezes nos abatemos, nós nos entristecemos. E por que isso acontece? Pelo simples fato de sermos humanos, nós somos humanos. E isso pode acontecer com a minha vida, com a sua vida, um abatimento. E por que acontecem essas coisas? Por vários motivos diferentes. Muitas vezes o abatimento é por conta de uma enfermidade, ou na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de um parente, de um irmão, de alguém que você tem orado. E você vê os dias passando e aquela enfermidade, ela cada vez se torna mais grave. E aquilo vai trazendo abatimento para você e para mim, porque a gente não vê aquela situação sendo resolvida. Às vezes a questão do desemprego. Você tem orado, você tem esperado, você sabe que Deus pode, que Ele quer fazer porque Ele é um Deus abençoador. Mas os dias vão passando e você vai olhando para a situação, para o quadro que você precisa honrar os seus compromissos. E aquilo traz abatimento para a sua alma, tristeza. Muitas vezes em relação a problemas de relacionamento, marido e mulher, filhos, né? Parentes, enfim, irmãos também, muitas vezes. E aquilo traz tristeza para a sua alma. Porque muitas vezes foi algo que aconteceu, realmente houve um problema e ali trouxe tristeza no relacionamento. E muitas vezes você não se recorda de nada que tenha feito para que houvesse aquele distanciamento, aquele esfriamento na relação ali de irmão, que era uma coisa tão boa, tão gostosa, e você viu aquela pessoa que muitas vezes abençoou tanto a sua vida, se distanciar e você fica pensando, mas o que houve? E isso traz tristeza à sua alma. Muitas vezes também é devido ao cansaço do dia a dia, as lutas do dia a dia, as tarefas do dia a dia, né? Muitas vezes cansaço no trabalho, e aí traz aquele abatimento, sabe, aquele esfriamento, a sua força já não é mais a mesma, a sua alegria de buscar não é mais a mesma, isso traz um abatimento à sua alma. E outras vezes é devido a grandes responsabilidades que foi colocado sobre você, né? E aí quando a gente tem muitas responsabilidades, muitas coisas para resolver, para cuidar, aquilo traz à sua alma também preocupação, porque você tem medo de não estar dando conta, né? Você tem medo de ser cobrado por algo que você não possa fazer, que você não está fazendo de maneira perfeita, de maneira agradável, ou de como você, muitas vezes é você mesmo que se cobra. Poxa, eu gostaria de fazer melhor, eu gostaria que atingisse um alvo diferente, enfim. São responsabilidades que nós temos, que muitas vezes a gente sente que não alcançou o que a gente queria alcançar. E isso também, muitas vezes, traz abatimento para a minha alma e para a sua alma. E aí, e qual é o estado da alma batida? Qual é o sentimento da alma batida? A alma batida, ela se resseca. Ela tem sede. Sede de algo. Muitas vezes sede de justiça, sede de alívio, sede de cura, sede de mudança. E aqui o salmista vai falar
No verso 2 ele fala a respeito dessa sede. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Louvado seja Deus. Veja, a sede dele era uma sede diferente. Ele tinha sede de Deus, ele anelava pela presença do Senhor, ele sentia falta daquela comunhão. Então, a sede do salmista era uma sede de Deus. E muitas vezes a minha sede, a sua sede, também é uma sede de Deus. E aí a gente fica culpando várias situações, né? Não, porque eu preciso que seja feita justiça por mim, eu fui destratado, eu não fui reconhecido, eu não fui valorizado, eu tenho sede que seja feita justiça, algo que foi dito sobre você, que não era verdade, aquilo trouxe tristeza à sua alma. Muitas vezes é uma mudança, você tem sede de mudança, você quer que as coisas mudem, que as coisas sejam transformadas, e aí você pensa, não é isso. Mas muitas vezes, quase que sempre, a nossa sede é sede de Deus, só que a gente não reconhece, né, que está faltando mais um pouco de Deus na nossa vida. Muitas vezes a alma abatida, ela se alimenta de lágrimas, não é? É inevitável, muitas vezes, quando estamos abatidos, entristecidos, quando a gente menos espera, o que vem são as lágrimas, né? E de uma certa forma é bom, porque aquilo vai nos dando um alívio, né? As lágrimas vêm, você se sente aliviado por colocar aquilo para fora, em forma de lágrimas, né? A alma abatida, ela vive oscilando em suas emoções. Ora está bem, mas logo depois ela piora. Ela tem picos de fé e vales de desesperança. Então, quando a alma está abatida, em algum momento ela diz, não, eu sei, está tudo bem, daqui a pouco vai ficar tudo bem, né? Tudo isso vai passar, é só um problema, ele vai ter fim, porque tudo tem fim, né? Então está tudo bem. Mas aí no mesmo instante, no instante seguinte, ela diz, não tem jeito. Não tem jeito, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que possa fazer. Então ela oscila. Ora ela está bem, ora ela está mal, né? Sem fé, sem ânimo, sem alegria. A alma batida não consegue ver o fim do seu sofrimento. Ela pode até crer, mas não vê o fim. O que é isso? Nós cremos, nós sabemos que Deus tem poder. Ele pode todas as coisas, não existe para ele impossíveis. Ele vai onde ninguém pode ir, ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele diz na sua palavra que é ele que muda até as intenções do coração. Ele transforma toda e qualquer situação, todo e qualquer quadro. E a gente sabe disso, e a gente crê nisso. Mas, quando a gente olha para o problema, muitas vezes a gente pensa assim, eu sei que Deus pode fazer, mas eu não consigo me ver fora desse problema. Eu não vejo mais uma solução para esse problema. E mesmo crendo, muitas vezes, nos falta fé para nos ver fora daquela situação. A alma batida, ela tem esses sentimentos, né? Que ela não consegue ter firmeza. Ela até quer, ela tem sede, mas ela não tem força suficiente para entender que aquilo é um momento e que vai passar. Que vai passar. Então, esse é o estado de uma alma batida. E o que fazer quando a alma fica abatida? O que nós devemos fazer quando a nossa alma está abatida? Porque eu e você nós conhecemos, né? Nós reconhecemos quando não estamos bem. Às vezes a gente até pensa assim, não, mas foi um probleminha ali que houve, tal, vai passar. E aí você vê os dias passando e você sente, você percebe, porque você se conhece, eu me conheço, e a gente vê que não está bem. Não, eu não estou bem. Os dias estão passando e eu vejo que eu não estou bem. Então, o que fazer quando a alma fica abatida? Primeiro, desabafe com Deus. Como assim, irmã? Desabafe com Deus? Mas Deus já sabe tudo ao meu respeito. Deus sabe o que eu estou passando, Ele está vendo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Ele diz na sua palavra que antes mesmo que a palavra venha à minha boca, Ele já sabe até o que eu vou dizer. Então, para que eu vou contar para Deus o que Ele já sabe? Porque é bom conversar com Deus. É bom desabafar com Deus. Quando alguém se coloca diante de Deus, né? Você se coloca ali contando, se queixando, porque Deus conhece, Deus sabe das nossas queixas, Ele entende as nossas queixas, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos falhos. Ele não vai esperar de nós aquilo que nós não podemos dar, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Mas por que é importante falar para Deus? Porque quando a gente fala para Deus, a gente abre o nosso coração. A gente deposita ali no altar dele todas as nossas necessidades.
os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, aquilo que almejamos, e ali o nosso coração sai leve. Ninguém nunca, jamais vai até Deus com um problema, com uma situação, se colocando ali diante dele, para se levantar da mesma maneira, amados. Jamais. Quando você se coloca diante de Deus, você se levanta de forma diferente. Ele revigora suas forças, ele lhe dá ânimo para mais um dia. Tem pessoas que estão vivendo assim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Senhor, me dá força para enfrentar mais esse dia que começa. Porque a minha alma está abatida, Senhor. A minha alma está angustiada. Eu olho e não vejo uma solução para esse problema. Mas eu sigo confiando em Ti. Então me dá ânimo, me dá esperança. Aumenta a minha fé para vencer o gigante de cada dia. E assim tem passado, tem vivido. Porque quando se coloca diante de Deus, coloca suas queixas, apresenta a Deus, você jamais vai se levantar de lá da mesma maneira. O que fazer quando a alma fica abatida? Reafirme para você mesmo o amor soberano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala isso, o salmista aí no verso 8. Então, traga a sua memória, traga a sua lembrança, todos os feitos do Senhor, tudo aquilo que Ele já fez na sua vida e através da sua vida. Se lembre de quantas vezes você orou por situações, por pessoas, e você viu Deus agindo, e você viu Deus operando, porque Ele é soberano. Então traga sua mente de tudo que você já viveu, os vales pelos quais você já passou, tudo que você já enfrentou, porque isso vai lhe dar ânimo. Por que vai lhe dar ânimo? Porque você vai se lembrar que nunca esteve sozinho, que sempre Deus esteve com você, caminhando junto. E dizer, meu filho, eu estou aqui, você pode contar comigo, eu vou com você. Então isso traz ânimo para a nossa alma. Isso nos anima, nos alegra, nos coloca de pé. Então, traga a sua lembrança o que te pode dar esperança, de tudo que você já viveu com Cristo, de tudo que Ele já fez por você e através de você. Porque, amados, as pessoas que não aprendem a ter gratidão pelo que Deus já fez, por tudo que Deus já andou junto com você em toda e qualquer situação. Uma pessoa que não aprende a ter uma alma grata, um coração agradecido, ela terá dificuldades, amados, quando chegar os dias difíceis. Ela terá muita dificuldade, porque ela não consegue se ver fora daquilo, ela não consegue ver o fim, porque ela é como se aquele problema, ela tivesse vivendo ele a vida inteira. Ela não visualiza sair daquela situação. Então, é muito importante que a gente traga à nossa mente todos os feitos de Deus, o cuidado dele para com a nossa vida. Então, a gente vai entender que isso é mais um problema que nós estamos enfrentando, mas que daqui a pouco ele irá passar. Ele irá passar porque Deus é soberano para nos tirar de toda e qualquer situação. O que fazer quando a alma fica abatida? Transforme seu lamento em cântico. É fácil fazer isso? Claro que não é fácil. Não é fácil adorar a Deus, cantar louvores, quando tudo que você quer é chorar. É desabafar, é desmoronar mesmo, dizer eu não tenho força, eu não tenho coragem, não tenho ânimo, eu não quero fazer. Mas é necessário. Porque também, quando a gente começa a louvar a Deus, mesmo em situações assim, que a gente não tem ânimo, não tem alegria, a gente vê que algo sobrenatural acontece. A nossa alma, ela vai ficando feliz, ela vai se conectando com Deus, e nós vamos adorá-lo de maneira assim sobrenatural, porque Ele também manda na sua palavra, né? Que nós devemos sermos gratos por toda e qualquer situação, que nós devemos adorá-lo em toda e qualquer situação, porque quando a coisa está boa é muito fácil adorar. Difícil é quando a coisa está difícil, a gente levantar um louvor de adoração a Deus. Então é preciso que nós façamos isso, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas. Muitas vezes a gente vai louvar chorando, e louvado seja Deus por isso, porque estamos chorando aos pés de Cristo. E aquele que chora aos pés de Cristo, ele não é envergonhado, ele não é confundido, porque ele sabe em quem tem crido. Mesmo com a sua alma batida, ele sabe que Deus pode fazer. Então, adorar é um bom remédio para a alma batida, para a alma que está angustiada. Adorar a Deus. Cante louvores ao Senhor. Encha a sua casa de louvores, né? Cante, adore, glorifique. Se conecte com Deus em adoração. Abra seu coração diante dele. Senhor, eu vou oferecer o meu sacrifício de louvor. Tu sabe como eu estou nesse dia, desanimada, entristecida.
mas eu quero te adorar. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajude a adorar nesta manhã. Então é muito importante fazer isso. O que fazer quando a alma fica abatida? O quarto, pregue para a sua alma. Como assim, irmã Hilda? Pregue para a sua alma. Aí no verso 5, o salmista, ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Mas ele mesmo responde: espera em Deus. Então é importante pregar para a nossa alma, conversar com a nossa alma. Por que estás aqui abatida? Por que estás assim abatida, desanimada? Lembra-te dos feitos de Deus. Lembra-te de como Ele é bom. Alegra-te na presença do Senhor. Pregue o Evangelho para a sua própria alma, para você mesmo. Abra a palavra de Deus, vá buscando conversar com Ele, esperando que ele fale com você através da sua santa palavra. Vá buscando refrigério, a alegria, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Todos os dias nós temos motivos para nos alegrar. Por quê? Porque Deus é conosco, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então todos os dias nós temos motivo para nos alegrar. Se nós estamos passando por uma dificuldade que muitas vezes tem nos trazido tristeza, tem muitas vezes tirado o nosso olhar, né, do foco que é Cristo, porque Cristo é o nosso foco, é a nossa razão, é o motivo da nossa alegria, é o nosso Deus. Mas se a tristeza bateu e tem nos tirado essa alegria, esse olhar, nós precisamos voltar e pedir a Deus socorro. Senhor, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu preciso que Tu me ajude, Senhor. Me renove, me fortaleça, amados. Nós não podemos nos acomodar. Muitas vezes a gente sabe que não está bem, mas não, tá bom, vai passando. Né? Muitas vezes a gente se preocupa assim, não, talvez ninguém esteja nem percebendo e eu vou passando. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque um abismo chama outro abismo. Às vezes a gente acha que não dá para ir passando assim, não dá. Quando você pensa que não, o esfriamento é por completo, você já não quer mais ir, você já não tem mais alegria para nada. Então a gente precisa correr para Cristo quando a gente percebe aquela pontinha de desânimo. Ah, irmã, quer dizer que todo mundo que está desanimado, que começou a desanimar, já está com a alma batida. Não, mas a gente cuida logo no início para que não chegue ao extremo. A gente vai cuidando, e está aqui, né? O nosso médico, aquele que nos renova, aquele que nos guarda, aquele que é conosco, está aqui. A sua santa palavra é ela, amados, é ela que vai nos renovar a cada dia, nos fortalecer. Por isso, busque em Deus, Ele é o nosso socorro. É o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, Ele diz na sua palavra. E ainda que tenham uns dias difíceis, que eu e você venhamos nos sentir sozinhos, abandonados, esquecidos por todos. Mas o nosso Deus não nos esquece. Está sempre conosco. Está sempre conosco. Então nós precisamos ter essa alegria. Senhor, renova em mim a Tua alegria. Coloca a Tua alegria em mim. Para que eu continue buscando mesmo nos dias difíceis. Mesmo que aparentemente naquele dia eu não tenho nada para agradecer. Mesmo que naquele dia meu desejo é só de chorar. Mesmo que eu não tenha vontade de sair de casa. Mesmo que eu não tenha vontade de fazer nada. Mas me leve a Te adorar. Me leve a Te adorar. Tire o meu olhar desse problema, Senhor, que tem me parado, tem me abatido, tem me entristecido. Tire o meu olhar desse problema e me dá força, Senhor, para olhar para Ti. Senhor, me tira de casa com o Teu poder e graça. A minha vontade é de ficar em casa. Muitas vezes, Senhor, eu já me acomodei a essa situação. Está tudo aí nessa situação que está e é melhor que eu fique em casa. Não, Senhor. Não deixe que eu me acomode com isso. Me dá força, me dá ânimo, me dá alegria para Te adorar, para ir até a Tua casa. O salmista fala aqui que ele sente saudade do tempo que ele ia com a multidão a adorar a Deus. E o que é isso? É estar junto, né? Estar em coinonia, uns com os outros ali, juntos. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos nos juntar muito, né? Nós podemos ali estar coladinho, mas nós podemos estar no mesmo ambiente, tomando todos os cuidados, nós podemos estar ali, né? Domingo agora será culto de ceia, louvado seja Deus, e será realizado na construção da nossa igreja. Então, se você tem a oportunidade de estar naquele lugar, peça a Deus, ainda que você tenha pensado esses dias, eu não vou. Peça a Deus para colocar desejo no seu coração. Se você pode, se você tem condições, peça a Deus para lhe levantar
com poder e graça para você estar ali. E todos juntos ali, adorando a Deus, glorificando ao nome do nosso Deus. Porque é importante, amado, estarmos juntos. Porque uma brasa acesa acende a outra. Às vezes eu estou desanimada, mas eu chego lá e encontro o irmão que está melhor, que está mais animado. E aí, conversando com ele, a alegria dele no Senhor me contagia. E aí eu já mais fortalecida, já vou contagiar outro irmão que está desanimado, né? Com a palavra de Deus. Porque é com a palavra de Deus que nós alegramos a vida das pessoas. Não é assim? Então vamos pedir a Deus para que Ele venha, sabe, renovar as nossas forças em Deus. E eu vou contar um breve testemunho para os amados, nessa mesma questão ainda falando de abatimento. De você olhar para algo e achar que está sem vida. Eu precisei viajar uns meses atrás, tive que viajar, passei um mês e pouco fora. E eu tenho umas plantas aqui em frente à minha casa. E quando eu voltei de viagem, que eu olhei para as minhas plantas, eu fiquei desanimada. Olhei para a situação, achei algumas com as folhas muito queimadas devido ao sol muito forte. Achei outras desanimadas, algumas totalmente sem folhas, né? Estava no período também que as árvores estavam aí mudando as folhas. Então, achei assim, as plantas todas tão feias, tão desanimadas. Olhei assim e disse, meu Deus, como estão feias, desanimadas. Pensei assim, veio assim na cabeça de imediato, eu podia tirar algumas delas, porque estava com aspecto de morte. Olhei para outra, essa que estava feia mesmo, já não tinha mais folha nenhuma. E os galhos, quando você aproximava e tocava neles, eles estavam assim quebradiços, como se estava totalmente com aspecto de morta. E aquilo me desanimou. Eu olhei para aquela situação e disse, não vejo vida aí. Mas eu decidi cuidar, eu resolvi cuidar. E assim como eu fazia antes de viajar, eu voltei a fazer. E eu regava, eu tirava as folhinhas murchas, aquelas que estavam com as folhas amareladas, e aquela que não tinha folha nenhuma, que estava com aspecto de morta, eu continuei regando, eu continuei cuidando, continuei depositando o amor naquilo ali, mesmo sem ver vida mais naquilo, né? Os dias passavam e ela continuava feia, e ela continuava com aspecto de morta, e eu aguando, e cuidando, e amando, né? Vislumbrando que, sei lá, depois ela poderia voltar a dar suas folhas e ficar bonita novamente. E eu fui fazendo isso. Contava os dias da rega também para não encharcar, e fui cuidando, e fui cuidando. E aí, quando foi antes de ontem, eu abri o portão da minha casa e assim, sabe, recebi assim aquele presente de Deus. Quando eu abri o portão, que olhei para a rua, aquela que estava com aspecto de morta, que não tinha vida, nada, não tinha folha, não tinha nada, os galhos estavam ressecados ali, ela estava cheia de flores, belíssima, um belo ipê. Amados, como eu me alegrei. Como eu me alegrei quando eu olhei para aquela planta que parecia morta, estava ali cheia de vida, né? Com aquelas flores lindas e, além de tudo, perfumada. Você chega perto dela, você sente o perfume, né? E aí comecei a olhar que ela estava com beija-flor, que ela estava com algumas abelhas. E eu olhei para aquilo ali e vi aquela planta cheia de vida. E aí Deus me trouxe à mente que eu apenas reguei, mas quem deu o crescimento foi Deus. Assim também é na minha vida e na sua vida, né? Na vida das pessoas. Para quem é que você tem olhado? Muitas vezes não é para você mesmo, mas você tem olhado para alguém e você tem tido essa sensação, meu Deus, fulano só está de pé, mas está morto. Olha, essa palavra é para mim e para você nessa manhã. Olhe para essa pessoa, regue a vida dessa pessoa com essa palavra que é vida. Regue. Gaste tempo orando pela vida dessa pessoa, porque você vai só regar. Quem vai dar o crescimento é Deus. É Deus que vai dar o crescimento. É Deus que vai colocar alegria para aquela pessoa voltar, para aquela pessoa voltar a dar frutos, para aquela pessoa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente olha para algo e vê como se tivesse morto, mas ali há vida, ali há frutos, está dando só um tempo. Então, nós não devemos desistir das pessoas. Nós não devemos desistir de nós mesmos, da nossa vida espiritual, porque ela é muito importante, né? E mesmo em situações difíceis, que traz desânimo, que a gente olha e diz,
Não tem nada que eu possa fazer. Realmente, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Mas aquele que pode todas as coisas é ele que dá vida e vida com abundância. Então, vamos regar. Vamos regar com a palavra de Deus a vida das pessoas, de outras pessoas, de irmãos que estão desanimados. Não aponte. Não aponte. Porque muitas vezes, quando eu e você apontamos alguém, isso traz mais tristeza e repele. Ao invés da pessoa querer voltar, ela se afasta mais, porque ela já vê ali os dedos de acusação. Então, ela não quer voltar. Ela já está sem força. Mas se você recebe com amor, se você traz ela para perto, diz, amado, amada, Deus vai operar. Deus está trabalhando. Deus é aquele que dá vida e vida com abundância. Vamos caminhar com fé, mesmo com a sua pouca força. Porque quem tem toda a força é Deus. E nós precisamos acolher as pessoas com amor. Com amor. Não com acusações. Não apontando. Não dizendo que não serve mais, que já morreu, que já acabou, que o tempo passou. Não. Uma alma é muito importante para Deus e precisa ser importante para mim e para você também. E assim também com a minha e a sua também. Porque às vezes a gente olha para do outro, mas não vê que a nossa também não está bem. Então vamos continuar regando a nossa alma em Cristo, para que Ele venha derramar graça e misericórdia sobre nós. O desejo do meu coração é que essa palavra tenha falado com você da mesma maneira que ela falou comigo, que ela me tocou, que ela mexeu no meu íntimo, né? Porque quando a gente traz uma palavra, ela tem esse poder. Ela é uma espada que corta, né? Ela trata aí com você, mas ela primeiro tratou comigo, né? Então, assim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, que está aí conosco, você que entrou, você que vai assistir depois. Louvado seja Deus por todas as coisas, pela sua vida, pelo seu cuidado. Eu quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela vida do irmão José Pereira, que acompanhou aí conosco, que nos ajudou a fazer essa live. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, você é bênção de Deus. Louvo a Deus pela amada irmã Lourdes Costa, essa irmãzinha que mora no meu coração. Amo tanto essa irmã abençoada. Louvo a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Risa, essa levita do Senhor, mulher cheia de Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Que Deus continue, minha irmã, te abençoando. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Rosineide. Que o Senhor condene a sua vida, que você tem colocado no altar, que o Senhor lhe fortaleça cada dia mais, Ele use como instrumento para a glória do nome dEle. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que entraram aqui, que não dá para ver todos, aqueles que vão assistir depois, que Deus abençoe suas vidas de maneira poderosa e que você possa ser esse jardim regado, que dá fruto em todas as estações. Mesmo em tempo de sequidão, floresce, dá frutos, né? Que o Senhor sustente a tua vida, sustente a tua casa, contemple aquilo que deseja teu coração e te dê grandes vitórias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero terminar fazendo uma oração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda na tua presença nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo Deus tão maravilhoso que tu és. Quero te dar graças por essa palavra, Senhor. Essa palavra tão abençoada, tão maravilhosa, tão grandiosa, que é a palavra de Deus. Quero te dar graças por todos os teus feitos, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus poderoso. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Abençoe todas essas vidas, Pai, que estão conosco, que vão assistir depois. Contemple a necessidade de cada um, que cada uma tem colocado no teu altar. Contemple os seus sonhos, o que deseja seu coração, as suas necessidades, e que tu socorra cada um. Visite também aqueles que estão com a alma abatida, entristecidos, desanimados, e renova as forças de cada um, porque tu tem poder, meu Pai, para fazer coisas grandes. É o que nós te pedimos nesta manhã, e nós já te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amados. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada porque você me ajudou a fazer esse trabalho nesta manhã. Que Deus te cubra com toda sorte de bênção. Fica na paz.